Ô, Mas, pessoal, coloca o André Roncalha com a gente aí na tela, por gentileza. Olá, André, boa tarde para você, meu caro, bem-vindo. Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Toledo. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer prazer é é nosso. nosso. Ô, André, a gente vai falar de Venezuela com você não, porque o Toledo não deixa. Tá cansado do assunto. Só no finalzinho, só no finalzinho. Olha só, o André é um baita economista, é professor da Unifesp, é pesquisador do IBRE-FGV, da Fundação Getúlio Vargas, doutor em Economia do Desenvolvimento pela FEA da USP, na Universidade de São Paulo. Também é colunista da Folha, colega nosso aqui no Grupo Folha. Ô André, a gente quer conversar com você, saíram os números hoje do desemprego, né? Começar uma discussão econômica com você. Então, o que esperar da economia brasileira com base nos números de desemprego, desocupação e cortes no orçamento? E a gente também tem, né? O desemprego recuou para 6,9% no trimestre encerrado em julho. Copom hoje deve manter a taxa Selic em 10,5%. Mercado prevê inflação de 4,1% para o ano de 2024, crescimento de 2,3% do PIB. O Lula acha que pode crescer um pouquinho mais. Ano passado ele achou isso aconteceu. A gente queria começar conversando, e também houve esse anúncio dos cortes no orçamento. Começar a Uhum. conversa por aí, André. O que a gente pode esperar desses números de desemprego, desocupação e os cortes no orçamento? Bom, os números do desemprego são excelentes, né? Porque a gente está vendo a gente quase batendo mínimas históricas, então é excelente do ponto de vista da geração de emprego, que eu acho que é o eixo que esse governo se colocou, é o eixo que foi eleito nas urnas, que é, né, fazer o resgate da prosperidade econômica depois de 7 anos de estagnação, 7 anos de crescimento econômico muito baixo. Então, do ponto de vista da formalização do emprego, são boas notícias. Se a gente pegar desde o início do governo Lula 3, a gente já tem quase 2,8 milhões de empregos gerados formais. Então, a gente está falando de uma criação de emprego bem robusta, com carteira assinada. A gente, não apenas, né, evidentemente, mas a taxa de crescimento dos empregos formais é maior do que dos empregos informais. A gente está com recordes em termos de participação na força de trabalho, população ocupada, estamos com mínimas históricas de desalento, que é quando as pessoas desistem de procurar emprego. Isso tudo é resultado de um ambiente macroeconômico muito propício, muito impulsionado pelo gasto do governo, né, e essa restauração tanto do gasto social, incluindo aqui Bolsa Família, benefício de prestação continuada, gasto previdenciário, os precatórios, né, a gente não pode esquecer que esse governo antecipou e regularizou o calote dos precatórios deixado pelo governo anterior, e existe também um certo, vamos dizer, uma reanimação dos investimentos, ainda que menor do que a gente precise. Então, o cenário agora, e a gente já discute a questão orçamentária, vai ser, de certa maneira, uma retomada com base no consumo das famílias, né, e um apoio ali do investimento conforme a taxa de juros continue caindo, né, se ela voltar a cair nos próximos meses, isso tende a ajudar o investimento. Mas esse é um pouco o cenário, acho que em resumo, né, o modelo Sim. picanha e cerveja é aquilo que a gente está vendo agora, né, retomada do consumo das famílias, retomada da atividade econômica e do emprego. Deixa Ô, eu André, te desculpa, vai, Ken, Toledo. eu queria aprofundar o que o André falou. Ele conseguiu uma síntese aqui digna de analisar notícias. Já deu todos os vários títulos aqui para a gente, foi preciso. Isso. Mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque o que está embutido no que o André falou, se eu entendi corretamente, é que, além da estatística 6,9 de taxa de desocupação ser historicamente muito baixa, ela tem outros indicadores dentro, porque a gente, jornalista, sempre vai buscar o pelo em ovo, né? Então a gente sempre fala, não, taxa de desocupação está baixa, mas é porque tem menos gente procurando emprego, tem muita gente fora do mercado de trabalho. Ou a qualidade dos empregos que está sendo gerada não é tão boa assim, né? São empregos informais. Ele abordou essas duas críticas que são comuns, e eu queria que ele, por favor, te pedir, André, para você aprofundar, explicar a- como é que está a qualidade do emprego e se está todo mundo que pode participar da força de trabalho, se a pia, né, está dentro da pia, está grande, ou se a pia dentro da pia está grande ou está pequeno. Não, a gente tem, essencialmente, os setores que mais estão crescendo em termos de emprego, administração pública, né, porque está tendo uma retomada dos concursos, o setor de tecnologia da informação,
e também o setor de comércio, que envolve também a área financeira. Então, em geral, são empregos que pagam melhor. Se a gente pega indústria, tecnologia da informação e administração pública, são os níveis de emprego mais elevados que a gente tem dentro da força de trabalho, né, da oferta de empregos. Então, a qualidade é melhor. Mesmo o setor informal, ele está tendo aumento de renda muito substancial. Então, a gente está falando de determinados setores que têm aumento no nível de renda de mais de 12%. Né? Quando a gente pega na média do ano passado para cá, é um crescimento de 6% na renda, no rendimento médio obtido. Então, esse é uma boa notícia do ponto de vista da distribuição de renda, do ponto de vista da melhoria da qualidade do emprego, mas, evidentemente, isso vai gerar o alerta de que, olha, está crescendo demais o salário, daqui a pouco é hora de o Banco Central entrar para conter essa elevação e fazer algum ajuste ou moderar as demandas salariais. Por quê, Toledo? Roberto Campos Neto já falou isso, né? Então, exatamente, ele já levantou essa bola, já levantou essa que é exatamente a ideia de que ele chama de, traduzindo, né, um anglicismo, mercado de trabalho está apertado, né? Então, em tese, você não teria mais tantas vagas, a gente estaria próximo do pleno emprego. Por que essa narrativa não me convence? E eu digo que é uma narrativa porque ela não tem muito fundamento, né, em análise efetiva, mas uma percepção, é quase um paradigma da política monetária, que quando você atinge determinado patamar de desemprego, né, a partir daí você está no pleno emprego, que é quando a inflação começa a subir. A gente tem 7% de desemprego, né, então a gente está falando de aproximadamente mais de 7 milhões de pessoas que não têm emprego. Eu me recuso, do ponto de vista da economia do desenvolvimento, a aceitar que isso é pleno emprego, tá? Porque ainda que haja mobilidade, né, de pessoas saindo de um setor, indo para outro, saindo de um emprego para outro, é muita gente, tá? E por que eu ponho esse ponto, Toledo? Porque quando a gente olha as estatísticas de demissão e admissão, isso o CAGED... Que é a outra fonte, né? Que é o Cadastro Geral de Empregos. Isso, o Cadastro Geral de Empregos, ele mostra qual que é o salário de demissão e o salário de admissão. E o salário de demissão ainda está superior ao salário de admissão. Isso significa que as pessoas estão deixando empregos que pagam mais e estão indo para empregos que pagam menos. Aí aqui tem duas interpretações possíveis. Uma, tem um espaço grande ainda para crescer emprego, de maneira que o salário não está pressionando, né, o nível de desemprego, a força dos trabalhadores não está pressionando o salário para cima. E a outra é que, infelizmente, a nossa economia não está gerando empregos na qualidade e na quantidade necessária para absorver a mão de obra. E por que eu digo isso? Porque a maior parte, 9 em cada 10 empregos que a gente gera no Brasil, estão concentrados no nível de qualificação de ensino médio. Então, a gente tem a situação de vários, né, que a gente chama o engenheiro, está virando Uber. Então, você tem pessoas muito qualificadas que chegam no mercado de trabalho e não conseguem encontrar um emprego no nível de qualificação para o qual elas se prepararam. E esse não é um problema da política monetária. Esse é um problema do desenvolvimento, esse é um problema que a gente chama do lado da oferta. Tem a ver com investimento, tem a ver com reindustrialização, tem a ver com empoderar o setor industrial e o setor de serviços sofisticados com a capacidade de gerar estes empregos de alta qualidade. E é aqui que a questão orçamentária, né, acaba batendo de uma maneira negativa. André, esse modelo picanha e cerveja, e quão sustentável ele é, por exemplo, para o país crescer em 2025, 26, 27? Se fala muito que um modelo de crescimento baseado no consumo das famílias, ele se esgota, dali um tempo ele entra em crise, a gente está vendo que tem um discurso dessa linha. Como é que você está vendo para os próximos 2 anos? Não, esse modelo que eu brinquei aqui de chamar de picanha e cerveja, e sem nenhuma pejoração, ele é importante na retomada, porque você precisa elevar a renda das famílias. A gente está falando desde um processo de estagnação de 7 anos e com uma pandemia no meio, né? Então é um choque, né? Deixa cicatrizes na economia. Então, você elevar a renda inicialmente é muito importante para resgatar poder de consumo das famílias, para fazer com que haja, né, esse impulso no crescimento econômico, para também gerar expectativa positiva nos industriais, nos empresários, para eles manterem o seu esforço de produção e, eventualmente, aumentar o seu investimento. Só que quando bate na capacidade de investimento, aí aqui tem várias restrições. Uma delas é a taxa de juros. A gente está falando de uma taxa de juros de 2 dígitos, ainda muito elevada, uma taxa de juros, quando a gente desconta a inflação esperada, ela ainda está entre as maiores do mundo. Então, isso é horrível do ponto de vista do investimento produtivo. A gente ainda não concluiu a reforma tributária
do consumo, que tende a aliviar uma série de restrições, diminuir disfuncionalidades do sistema, o que vai diminuir custo para a indústria, custo para o setor de serviços e, claro, para o agronegócio, que sempre sai ganhando, mas vai gerar esse incentivo para a economia, mas isso vem só depois. Então, esse primeiro momento, Kennedy, é importante esse modelo de turbinar a renda, de gerar consumo e tal, só que ele tem um limite. E o limite... E por que tem tanta crítica a ele, André? Desculpa, porque assim, você fala que o modelo é importante, aquilo que o Lula fala, tem que colocar a roda da economia para começar a girar. Aí quando você vê o debate na imprensa ou entre os economistas, colocar o Lula está fazendo aí um crescimento artificial, é muito ruim isso daí, a questão fiscal está muito complicada, isso vai gerar mais inflação, o juro tem que estar nesse patamar por causa da questão fiscal, você nunca faz um debate sobre a taxa de juros contribuir para agravar o fiscal, porque ela é gasto também. Aprofunda mais um pouco isso aí, porque o que você está dizendo é o seguinte: é bom a gente fazer a roda da economia começar a girar, é um pré-requisito para um crescimento sustentável, não é isso? Isso, é um pré-requisito, mas ele leva até certo ponto. Então, o que a gente precisaria aprofundar agora? A parte do investimento. Então, os cortes orçamentários que vêm na esteira da regra fiscal que foi aprovado no ano passado, né, o novo marco fiscal, eles vão cortar exatamente nesse tipo de gasto, que é o investimento. Então, cerca aí de 15 bilhões vão afetar algo em torno de 12 bilhões, que é mais ou menos a somatória do investimento. Então, o novo PAC, né, que é esse plano de aceleração do crescimento, ele vai ser afetado, mas substancialmente nas obras que são as obras novas. Então, são as obras que não começaram. Então, isso, por um lado, é uma notícia, vamos dizer assim, não tão positiva, porque você está limitando o investimento, mas, por outro, você não vai inibir o investimento que já está ocorrendo. Tá? Então, as obras que já estão em operação, elas vão continuar, só que aí as outras vão ser atrasadas. A gente está falando do Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Integração Regional, que são essas obras grandes, né, importantes para integração nacional, né, perdão. São obras grandes que mobilizam muita mão de obra, mexem com infraestrutura, que é o gasto que a gente quer, porque melhora tanto o bem-estar quanto gera muito emprego. Então, esse caminho do investimento público, eu acho que para 2025 ele vai ficar um pouquinho impedido, e daí a importância da taxa de juros cair. Porque se essa taxa de juros cair de maneira sistemática, e ao que tudo indica, o Banco Central americano vai começar a cortar o juro, e cortando o juro lá, alivia ou aumenta, né, o espaço para a gente cortar o juro aqui, o resultado pode ser você complementar o que está faltando em investimento público com investimento privado. Mas isso, obviamente, ainda vai depender, né, de um cenário econômico um pouco mais claro adiante. André, tudo muito interessante que você está falando, estou aprendendo muito, sempre gosto quando eu saio sabendo um pouco, diminuindo um pouco a minha ignorância de uma entrevista. Queria entrar um pouquinho nessa questão dos gastos aí, dos investimentos, porque eu acho que eu entendi o que você falou, mas queria confirmar. Quando você diz que os gastos que devem ser, os investimentos que devem ser mais afetados pelo corte de gastos anunciado pelo governo para ficar dentro da responsabilidade fiscal são os novos, é porque os antigos, de alguma maneira, já tinham parte do seu dinheiro empenhado no orçamento, quer dizer, já tinham começado, já tinha uma reserva para esse gasto, então fica difícil você cortar o que já estava reservado, e os novos têm um problema que advém desse período todo aí que a gente ficou com a economia estagnada, precisa de projeto, né? Para você poder gastar, a primeira coisa é que você precisa ter um projeto, e para fazer o projeto você precisa ter gente capaz de fazer o projeto, e como você disse, engenheiro está virando Uber, né? Acho que tem uma coisa que se conecta com a outra, né? É muito difícil você sair do estágio da picanha para o estágio do investimento. Esse é o passo mais difícil de dar, porque ele tem uma série de pré-requisitos, não é isso? Exatamente. O investimento, ele vamos dizer assim, é uma função muito sensível a várias variáveis. Então, ele é mais difícil de engatar, e daí a importância do setor público. Por isso que a notícia de conter investimentos é ruim, porque o gasto o investimento público, né, ele puxa o investimento privado. Então, ele joga dinheiro na economia, ele gera receita, ele gera demanda para as empresas privadas que prestam serviços para o Estado. Então, ele mobiliza, né, ele faz a roda girar com um tipo de gasto que está olhando para o futuro, né, Toledo? Então, a gente está falando de estrutura econômica que está sendo formada e que vai aumentar a produtividade daqui a alguns anos, ou seja, vai aumentar o espaço que a gente tem para a gente poder crescer mais antes
que o Banco Central comece a levantar o sinal, né, amarelo de que tem que subir o juro. Então, ele é muito importante. A questão chave aqui é como a gente consegue articular todas essas regras e demandas do orçamento, da regra fiscal, para inibir o que eu chamo do veto do mercado financeiro. Como que a gente alarga o prazo, né, dentro do qual o mercado financeiro não coloca um limite para que o governo possa atuar. Então, na minha leitura, o que o governo está fazendo? Ele está dando um passo atrás em termos de gasto, porque os gastos previdenciários estão crescendo muito acima do PIB. Eles estão crescendo, tem gasto, está crescendo 11% em 12 meses. Tipo BPC. BPC, quando você olha a Previdência também, ela está crescendo, se não me engano, em torno de 8%, 9%. Então, eles estão crescendo, de fato, muito acima do que seria equilibrável no longo prazo. Então, você tem que fazer algum tipo de acomodação para que isso não estoure e não gere o veto do mercado financeiro, que está ali à espreita, só esperando um escorregão, qualquer deslize do governo, para vir subir taxa de juros, né, disparar o câmbio e fazer com que o governo tenha que recuar. Então, a proposta me parece ser essa. Nós vamos segurar as obras que ainda não aconteceram, por conta disso que você mencionou. Tem uma série de entraves administrativos. A gente está falando do Estado que perdeu mais de 90 mil funcionários nos últimos 10 anos, mais ou menos. Então, tudo isso é corpo de funcionalismo que serve para dar parecer, que serve para fazer laudo, alvará, que é toda essa parte importante para que as obras saiam, né, dentro dos requisitos. E essa perda foi o quê? Gente que se aposentou, gente que trocou do setor? A maior parte é aposentado que não tem a sua vaga renovada, né? Mas aí tem outros também que se demitiram, tem programa de demissão e tal, mas em geral a maior parte... É a inteligência que o Estado perdeu, né? A capacidade de... a capacidade administrativa, né? A gente viu recentemente o caso do IBAMA, né? A gente teve o caso, né, durante o governo Bolsonaro, de vários órgãos regulatórios e fiscalizadores que foram, né, de alguma maneira boicotados ou perseguidos, né? Isso tudo tira a capacidade do Estado de regular a parte que lhe cabe, e fundamentalmente em obra isso é muito importante. Perfeito. André, a Joana tem uma pergunta para você aqui. Tem chance de mudar essa política de Banco Central autônomo? Eu acho quase impossível mudar isso, porque o Congresso se investiu muito nesse ponto. Eu acho que se tornou algo convencional já se entendeu que esse é um elemento importante para resguardar a estabilidade de preços, e a gente não pode esquecer, no ano que está celebrando 30 anos de Plano Real, existe toda uma aura em torno dessa questão, né, do controle da inflação. Ele é muito importante, mas no Brasil ele se tornou algo quase sagrado, né? E isso, obviamente, interdita uma série de debates que a gente deveria fazer sobre a atualização do regime de metas de inflação. Então, note que eu não estou abrindo mão da ideia da gente controlar preço, da gente manter a inflação estável. O que eu estou questionando é por que a gente não pode, depois de 24 anos, 25, na verdade, de implementação do regime de metas de inflação, discutir elementos que permitam a gente ampliar o espaço do crescimento seguro, como, por exemplo, agora a gente viu a meta contínua, ou a gente adotar um padrão menos reativo para o Banco Central no que diz respeito a desvios com relação à meta, porque a gente teve choque de preço de energia. Subindo o juro, sabe o que acontece, Kennedy Toledo? O garçom perde o emprego porque a gente vai ter que gastar mais com energia elétrica. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o choque que está vindo, né, de uma questão climatológica associada à falta de chuvas não pode fazer o garçom perder o emprego dele. Então, um regime de metas de inflação mais flexível, como vários outros países fizeram, eu acho que é um debate muito importante que a gente poderia fazer. Mas, infelizmente, a gente ainda tem uma rigidez excessiva nesse tema que faz com que a gente não toque, né, nessas vacas sagradas. Fica interditado em outros programas. No análise aqui não está interditado, aqui, não. A gente gosta desse vamos debate. fazer. André, você tocou muitas coisas muito interessantes, mas eu queria abordar um aspecto que eu queria que você até avaliasse quão importante ele é. A gente viu nos últimos anos, nos últimos poucos anos, uma mudança, uma revolução, eu chamaria, de quem se apropria das verbas eletivas do orçamento da União. As chamadas emendas parlamentares cresceram como mais do que qualquer outro indicador que eu conheça em termos de proporção
dentro do orçamento da União. Hoje, um deputado ou um senador, ainda mais, tem uma capacidade de investimento, entre aspas, maior do que alguns ministérios da esplanada dos ministérios, né? E é uma verba carimbada, já executou mais de 75% esse ano, com 7 meses de ano, né? Um calendário eleitoral, etc. Eu estou chamando isso de parliamentalismo, porque não foi ele que criou, mas foi ele que consolidou o modelo, né? Até que ponto essa apropriação de 40 bilhões ou mais do orçamento da União pelos parlamentares dificulta a implementação de políticas públicas e atrapalha o equilíbrio fiscal? Eu estou exagerando? Não, eu acho que não. Eu não chegaria, eu não sei se você chama de parlamentarismo fiscal, orçamentário, como algumas pessoas estão chamando. Não, Eu não não, eu acho chamo de que chega. parliamentalismo em homenagem ao Sim. Lira, só para fazer um trocadilho mesmo, coisa de jornalista. É que algumas pessoas estão chamando de parlamentarismo orçamentário. Eu não acho que seja, porque 50 Uhum. bilhões é uma fatia relativamente pequena do bolo todo, mas como você analisou bem, o problema é a taxa de crescimento, né? Então, nos Sim. últimos 10 anos, cresceu de algo em torno de 200 milhões para 50 bilhões de reais. Então, é um crescimento exponencial e talvez seja, né, a rubrica que mais cresce. Qual que é o problema desse tipo de gasto? Ele não tem controle, ele é altamente obscuro, e não existe absolutamente nenhuma maneira de verificar sua eficácia. Então, o que a gente viu lá no caso das emendas PIX e das emendas do orçamento secreto, que tiveram, evidentemente, algum avanço em termos de transparência, mas não em termos de controle, né? Então, agora ele é mal usado, a gente sabe que ele é mal usado. Antes a gente não sabia que ele era mal usado, agora a gente sabe, pelo menos. Mas não tem poder para mexer nisso, porque o Congresso, evidentemente, criou esse enfeudamento, né? Criou um feudalismo orçamentário, esse bloco aqui é meu, eu faço o que eu quiser e eu tenho que colocar isso dentro das rubricas, né, as linhas lá de gasto do orçamento. Qual que é o problema com isso, além da falta de transparência? É que esse gasto, ele é um gasto que, na minha visão, distorce o sistema político, porque ele vai direto na base política dos deputados e senadores, né? Então esse dinheiro vai direto para os municípios, e isso gera uma dissonância em termos da paternidade daqueles programas. Porque o correto é que os programas que vão ser alimentados com esse dinheiro sejam vistos como programas de Estado. E eles passam a ser vistos como o programa dos padrinhos políticos que estão jogando esse dinheiro ali. E um problema adicional, Toledo, é porque esses gastos são majoritariamente concentrados em saúde, que é onde a gente tem um déficit social imenso. E aí a chance de malversação desses recursos é imensa, né? Então a gente teve, o ano passado e anterior, né, várias reportagens mostrando como tinha cidades em que, se você somasse o número de dentes extraídos naquela cidade, a cidade inteira estaria banguela. Tinha mais dente extraído do que tinha dentes somados dos cidadãos naquela cidade. Cidades que tinham 16 mil habitantes e tinham mais testes de HIV do que a cidade de São Paulo, né? Então, esse tipo de gasto, ele fica muito sujeito a esse tipo de problema em áreas que são sensíveis. E aí o resultado é você distorcer, na minha visão, o entendimento que a população tem sobre a política pública. E aí eu concordo com você, faz muito mal, eu acho, para o longo prazo, em termos das políticas de Estado. Vai lá, Kennedy. Não pode dizer, eu estava querendo falar com ele de um tema, mas eu me confundi aqui agora que eu estava dando uma resposta. Segura aí um pouquinho, peraí. Tá Vai bom. lá. Então, André, continuando na questão do orçamento. Se eu entendi bem, o que você está dizendo os indicadores que a gente acompanha para medir se a economia está indo bem, estão indo bem, né? O emprego está aumentando, a ocupação está aumentando, o emprego formal está aumentando, não são empregos de má qualidade apenas que estão sendo formados, também tem empregos de boa em setores estratégicos como tecnologia da informação, tal. Porém, quando a gente projeta isso para frente, a gente fica com medo que seja um voo de galinha, que o famoso stop and go da economia brasileira. Vai, para, vai, para, vai, para, vai, para. E que isso tem muito a ver com a política da taxa de juros, sobre a qual o governo praticamente não tem mais o que apitar, dada essa mudança que houve, que se não dá independência total, dá uma grande autonomia, e na parte fiscal, tendo que dar uma resposta ao mercado, o governo precisando cortar gastos para evitar. Qual que é a resultante de tudo isso? E eu te pergunto isso até porque tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, que a gente observa já há muitos anos e não mudou no Brasil, que é
como o consumo, principalmente da cesta básica, a cesta de alimentos, influencia na popularidade presidencial, né? Se ela acelera, o presidente perde popularidade, se ela desacelera ou até eventualmente cai, aí ele tende a ganhar popularidade. Como é que você analisa, somando tudo isso, qual que é a resultante? Eu acredito, tá, num cenário de incerteza como a gente está vivendo, que hoje o governo está certo em respeitar esse limite imposto pelo Banco Central, porque a inflação está gerando perda de popularidade para o governo. Por um motivo muito simples, as pessoas vão ao supermercado e elas não carregam na mente delas o quanto a renda delas está crescendo. Elas só veem o preço das coisas, só que elas não atualizam o orçamento mentalmente. Então a impressão, quando você chega no supermercado e vê o preço de algo que você comprava por 5 e ele está 12, você fala, olha, minha vida piorou, mesmo que a sua renda tenha crescido mais do que essa diferença de preço aumentou. Então, segurar a inflação e permitir que o próprio mercado, em vários setores, ajuste os preços de acordo com as safras, particularmente alimentos, eu acho que isso tudo tende a ajudar a popularidade do governo. O problema é que isso vai levar só até um determinado ponto. Então, se o governo não conseguir destravar o investimento, e aqui envolve Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, envolve a atuação da Petrobras em destravar os investimentos. A Petrobras representa 1/3 do PAC, Toledo, 1/3. Então, ela tem uma capacidade de investimento de algo em torno de 500 bilhões de reais até 2028. A gente está falando de muito dinheiro que precisa, né, fazer a economia girar, precisa comprar máquinas, equipamentos, induzir inovação, induzir investimentos. E a Petrobras tem um papel importante. Juntando com o programa Minha Casa Minha Vida, e particularmente a retomada dessas obras, são milhares de obras paradas, esse movimento é muito importante. Então, eu não acho que esse recuo tático que o governo está fazendo agora vai machucar muito a economia. Vai desanimar o ritmo de crescimento, mas pode ser, se os meus cálculos estiverem corretos, que na segunda metade de 2025 e 2026, a gente tenha já um espaço maior para esses investimentos. Isso certamente vai ajudar o governo num ano, né, como vai ser um ano-chave 2026, que é um ano eleitoral, em que é importante a economia chegar crescendo, exatamente para que nesse momento essa sensação das pessoas de olhar só o preço seja amenizada com uma melhoria sensível da renda. E aí sim eu acho que a popularidade tende a reagir com mais clareza. E um último ponto que você mencionou é a questão do debate público, né? O debate público ele é muito intensivo em política fiscal. Então, o máximo que a gente consegue olhar é uma semana. Né? Você vê, na semana passada, o governo, né, o ministro Fernando Haddad, teve que ir em público para dizer, olha, na segunda-feira eu vou anunciar tal corte. Mas ele já teve que anunciar o corte lá. Porque se ele demorasse alguns dias, o mercado já ia especular, já ia gerar algum tipo de transtorno e constrangimento para o governo. Então, eu acho que esse estreitamento do horizonte do debate público é muito ruim, mas eu vejo essa etapa, assim, a gente vai restaurar a renda, vai tentar melhorar o emprego, e se essas variáveis ajudar, juro caindo e havendo um pouco mais de espaço para investimento, a gente consegue retomar um ritmo mais acelerado em 2025 e 2026. André e Toledo, voltei de Marte aqui, deixa eu pegar e falar com vocês. Seguinte, o Lula ele fez discursos recentes que contribuíram para a alta do dólar. Aí o Haddad teve que ir lá, nessa coisa do debate público que o André estava falando aí, e dizer, não, tenho responsabilidade fiscal. O Lula no domingo agora falou que não vai abrir mão da responsabilidade fiscal. Assim, uma avaliação sobre o que o Haddad está fazendo, se você acha que o Lula está errando, e também se a gente tem que mudar a regra fiscal e fazer uma nova reforma da Previdência, porque, de novo, tem a seguinte conversa, olha, do jeito que as despesas estão crescendo, vai ter um pipocamento da regra fiscal, não vai dar para cumprir, vai ter que tirar o piso constitucional de educação e saúde. Então, analisar essa sequência, assim, se o Lula erra, a avaliação sobre o Haddad, como que você vê a necessidade de uma reforma da Previdência e de uma mudança da regra fiscal? Tá, vou tentar ser sintético. Eu não acho que o presidente erra, ele está no direito dele, ele tem liberdade discursiva, ele tem liberdade retórica para convencer a sociedade da agenda dele, ele foi eleito com dezenas de milhões de votos, então o direito dele de falar, só que tem custo. Quando ele fala e ele questiona os poderes, que eu gosto de chamar os poderes reais da economia, né, a gente está falando do mercado financeiro, a gente está falando, né, da representação do mercado financeiro no Conselho de Política Monetária do Banco Central, isso aí vai gerar repercussão.
O que eu acho que aconteceu nesse último episódio foi que o presidente intensificou a frequência dessas falas. Ele falou mais de 13 vezes em 10 dias. Então, você não dá tempo do mercado assimilar cada fala, e aí parece, na visão do mercado, que já é hipersensível a qualquer governo de esquerda, fica parecendo um ataque às instituições que o mercado reputa como sendo essenciais para a estabilidade. Muito embora o Lula não tenha feito absolutamente nenhum movimento para agredir as instituições efetivamente. Ele baixou, por meio do Fernando Haddad, a meta de inflação, ou seja, tornou a política monetária mais rigorosa, respeitou o prazo de indicação de todos os diretores até aqui, não fez qualquer movimento para substituir o presidente do Banco Central, está respeitando o Congresso nas suas prerrogativas, está negociando com o Congresso, está fazendo tudo dentro dos marcos institucionais. O problema da política é que, em geral, quem tem poder não quer apenas o respeito, quer a capitulação. Quer que o presidente se comporte dentro da etiqueta que esse poder entende como sendo adequada. Em outras palavras, que ele fique subordinado. E isso o presidente não vai fazer e não aceita fazer. Então, ele acabou, na minha visão, passando do ponto, e ele foi avisado. Presidente, você pode insistir nisso. Só que aí o que acontece? O teu futuro do mandato vai ficar sacrificado. Porque o juro vai subir persistentemente, a taxa de câmbio pode subir e não cair, e o resultado vai ser inibir todas as iniciativas que você ainda tem programadas para o restante do mandato. E ele adequadamente entendeu, recuou e frisou um ponto-chave. Eu tenho responsabilidade fiscal, só que não é a responsabilidade fiscal do mercado financeiro. Porque a responsabilidade fiscal que o presidente defende é a mesma que eu defendo, é aquela em que você não sacrifica gastos sociais como prioridade de corte de gasto. Então, eu acho que tem vários gastos que podem ser cortados antes de mexer com os pobres. Então, existem desonerações em quase 520 bilhões de reais. Dá para fazer um pente fino nessas desonerações e cortar algo em torno aí de 5% a 10%. Existem muitas isenções, principalmente no imposto de renda, que afetam o 0,1% mais rico da sociedade. Existem em todo aí 550 bilhões de lucros e dividendos que não são taxados em nada. Em nada. A gente está falando de 5% do PIB. Eu gosto de brincar, passa por aquela linha da Receita Federal, nada a declarar, sabe? Quando você chega do exterior. Linha passa verde. no nada a declarar e a gente está falando de 5% do PIB. Então, se você somar as desonerações com os lucros e dividendos distribuídos que não são tributados, dá mais de 10% do PIB, que poderia ser adequadamente tributado para restaurar a base tributária e acomodar esse aumento de gastos de pessoas que estão com invalidez, pessoas que estão descobrindo doenças agora e que precisam do suporte do Estado. Então, no meu entendimento, cabe à Faria Lima, que é o papel dela, estimar qual que é o limite que o governo pode avançar. Isso é o que ela faz sempre. Isso é típico do capitalismo, tá? É típico dos mercados financeiros. Mas cabe ao presidente estabelecer o ritmo do governo dele e quais são as prioridades de corte de gasto. Eu acho que é isso que está tentando fazer. Evitar que você, né, pese a mão nas pessoas que mais precisam apenas para atingir um resultado de curto prazo, que tem várias outras maneiras de ser atingido. André, eu concordo totalmente com você que tem esse espaço e essa necessidade até de fazer essa taxação, mas aí o pessoal da linha verde ali, do nada a declarar, já faz uma vacina e já cria o meme do taxade, né? Exato. Preventivamente, né? Já, Exatamente. Nem vem que não tem, ó. Já vou te dar um memezinho aqui. André, rapidamente aí. Mas não vai ter jeito, viu, Toledo? Essa é uma agenda que vai ter que acontecer pelo simples fato de que já são 20 anos, 30 anos de isenção. Tá? A gente está no 29º ano de isenção. Então, são 30 anos que a elite e as oligarquias brasileiras tiveram para acumular essa riqueza. Entende? Então, acho que chegou o ponto em que a gente precisa dar um basta nessa isenção, por uma mera questão de justiça social. E a gente não está falando de ninguém que vai parar de comer, ninguém que vai deixar de ter a sua riqueza crescendo. Esse que é o pior, Toledo. Porque a riqueza vai continuar crescendo, ela só vai crescer um pouquinho mais devagar. E aí a questão é saber, né, se essas pessoas que estão lá no topo do topo do topo aceitam, né, abrir um pouquinho mão do ritmo de crescimento da sua riqueza. E a taxação disso pode melhorar a dinâmica da economia e todo mundo crescer muito mais e melhorar o país, né?
que é Com bom certeza. para Se todo você mundo. colocar dinheiro na mão do povo, entendeu? O povo sai gastando, vai gerar né, rendimento para a economia, inclusive para quem está no topo. Para pensar de uma maneira bem simples. Quem são as pessoas que estão lá no topo? A maioria é empresário. Tem uma parte substancial que é do setor público, mas existe a maioria ali que é empresário, né? São os bilionários. Esse pessoal, se jogar dinheiro na mão do povo, vai pegar parte desse dinheiro de volta, porque Isso os aí. mercados são todos altamente concentrados. Então o dinheiro volta para eles. A questão é que eles não, em geral, não aceitam a tributação sobre a riqueza ou sobre a renda depois de 30 anos sem pagar. Né? Então é evidente que a luta vai ser essa, mas eu acho que a gente está chegando nesse ponto em escala planetária. Acho que no mundo inteiro esse debate está sendo aguçado. Eu acho que o Brasil, né, se tudo der certo, vai seguir essa rota. Tem lá para o G20. José, temos que fazer a síntese aí, vamos deixar a Já reforma deu da uma hora que eu Previdência, regra nem fiscal eu tava. para outro momento aí. Enfim, vamos para a síntese com o André aí. Não, tô com dificuldade de fazer essa síntese aqui, mas acho que de tudo que a gente falou é que aí você vai me corrigindo, vamos fazer um ajuste aqui fiscal também nessa síntese, por favor. André, é que a gente, indicadores mostram cenário positivo, mas com limites ao crescimento, que vai ficar difícil de explicar numa em 75 quais são esses limites, mas quer dizer, tá bom, mas não é que vai continuar Está assim sempre, crescendo, né? mas tem limites para a estratégia. Uhum. Tá certo. Boa. Acho que é isso, Boa, né? boa. A economia cresce, mas tem limites à frente logo, Exato. né? Perfeito. Ô, André, muito obrigado, viu, meu caro? Parabéns aí pelas análises, pelo trabalho, pelas colunas aí. Aprendemos muito com você hoje. Parabéns aí, valeu mesmo, foi legal. Eu agradeço Obrigado. muito, Kennedy, Toledo. Poxa, uma honra estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição. Honra Valeu. nossa.